A névoa da madrugada cobre o mundo como um véu entre o real e o possível. O ar parece conter algo mais do que oxigênio. Contém intenção, vontade, memória. Em meio a esse silêncio inicial, surge a presença do mago, não como figura mítica de capa e cajado, mas como a metáfora viva daquele que desperta no ser humano a lembrança de que a realidade é maleável. Ele é o ponto entre o pensamento e a forma, entre o invisível que sonha e o visível que se torna. Tudo começa com um gesto sutil, o olhar que se volta para dentro. O mago é aquele que, ao observar o mundo, recorda que observar é criar. Que cada pensamento é uma semente de possibilidade plantada no solo quântico da existência. Enquanto muitos olham e veem o óbvio, ele percebe as dobras, as entrelinhas, o espaço onde a vibração se move antes que o som exista. Nesse instante, a curiosidade se torna portal, e o simples ato de perceber já altera o tecido da realidade. O arquétipo do mago é a lembrança de que há algo em nós que sempre soube transformar. Desde o primeiro fogo aceso pelas mãos humanas até a faísca da descoberta científica, a magia e a razão dançam no mesmo ritmo, o da mente que ousa compreender o que o coração pressente. O mago, portanto, é o cientista da alma, o alquimista do pensamento, o guardião do ponto exato onde a imaginação toca a física. Quando você respira e pensa, cria ondas elétricas e magnéticas. O universo responde não por obediência, mas por ressonância. É nesse diálogo silencioso que o arquétipo desperta, não como dom sobrenatural, mas como competência natural esquecida. A vibração que emana de cada intenção molda padrões sutis de coerência, e, nesse campo, o impossível deixa de ser um muro e se torna espelho. Nesta jornada, convidamos você a redescobrir o mago dentro de si, o observador lúcido, o criador consciente, o ser que transforma o invisível em realidade tangível. Ao curtir e se inscrever neste canal, você não apenas apoia o conteúdo, você fortalece o campo do conhecimento, amplificando a vibração desta mensagem para alcançar quem precisa ouvi-la. Porque o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em compreender como o mundo responde àquilo que você vibra. E quando o olhar muda, o universo inteiro se reorganiza para refletir essa nova frequência. Este é o ponto de partida, a aurora do conhecimento. O momento em que o mago desperta, e a realidade, silenciosamente, desperta junto. Fundamento científico. Desde os primórdios da humanidade, o desejo de compreender a natureza sempre foi o primeiro gesto de magia. O ato de nomear as estrelas, medir o tempo ou observar o fogo é, em si, um encantamento, pois traduz o invisível em linguagem. Na base de cada fórmula científica há o mesmo impulso do antigo alquimista, decifrar o que une o céu e a terra, o pensamento e a matéria. A diferença está apenas na forma, a essência é a mesma, a busca pelo princípio que organiza o caos. A física moderna, com sua precisão quase poética, revelou que o universo não é um palco fixo, mas um campo de relações dinâmicas. Tudo vibra. Cada átomo é um vórtice de energia oscilando entre estados de probabilidade, um pequeno feixe de luz em constante diálogo com o vazio. Nesse espaço invisível, onde as leis da mecânica quântica substituem o senso comum, nasce o verdadeiro terreno da magia, o campo onde a observação altera o resultado, e o pensamento torna-se parte do experimento. O mago e o cientista, em sua essência, são a mesma consciência em tempos diferentes. O primeiro vestia túnicas e falava de éter e transmutação, o segundo veste jaleco e fala de ondas e partículas. Mas ambos buscam compreender o mesmo mistério, a relação entre o observador e o observado. O que muda é o vocabulário, não o propósito. Ambos acreditam que a realidade é maleável, e que o ato de conhecer transforma o próprio objeto do conhecimento. A neurociência moderna oferece uma ponte elegante para essa visão. Ao estudar o cérebro, descobrimos que cada pensamento cria padrões elétricos e químicos específicos, moldando o modo como percebemos o mundo. A percepção, por sua vez, retroalimenta o pensamento, formando um ciclo contínuo entre o que acreditamos e o que vemos. Esse circuito é o mesmo que o mago descrevia como lei da correspondência, o que está dentro ressoa com o que está fora. Se cada célula responde a frequências, se o DNA vibra em padrões mensuráveis, e se as emoções alteram o campo eletromagnético do coração, então o ser humano é, literalmente, um transmissor e receptor de informação cósmica. O corpo é o instrumento, a consciência, o maestro. A ciência descreve as ondas, mas o mago as sente. E, quando ambos se unem, o universo se revela como uma sinfonia coerente,
regida por uma inteligência que não está fora, mas pulsa em tudo. Compreender isso não é abandonar a lógica, mas expandi-la. O arquétipo do mago nos ensina que a mente racional é o pincel, não a tela. Que a ciência é a gramática de um idioma cósmico, e que aprender suas leis é apenas o primeiro passo. Pois há algo além da fórmula, a experiência viva de perceber-se parte do campo que se observa. É nesse instante que a curiosidade se transforma em poder criador. O experimento se torna contemplação. E o cientista desperta o mago que, silenciosamente, sempre o habitou. Integração metafísica. Há um instante sutil em que a ciência toca o mistério, e o mistério se curva diante da razão. É o ponto onde o mago desperta, reconhecendo que o universo não está fora, mas dentro do próprio olhar. Quando a física nos diz que o observador influencia o fenômeno, ela sussurra o mesmo segredo que o alquimista pronunciava diante de seu forno de transmutação. Tudo é relação, tudo é vibração, e nada está separado. Nesse espaço invisível entre o átomo e o pensamento, há um campo silencioso que une todas as coisas. Não é uma crença, mas uma constatação de coerência. O cosmos se organiza segundo princípios de ressonância. As galáxias espiralam como elétrons, o batimento cardíaco se harmoniza com ritmos cósmicos, e até as flutuações do plasma solar repercutem em nossos sistemas biológicos. A vida pulsa em uníssono, e cada ser é uma nota na sinfonia do todo. O mago compreende que o verdadeiro poder não vem da manipulação, mas da harmonia. Ele não impõe sua vontade ao universo, ele se afina com ele. Como um músico diante de um instrumento infinito, aprende a reconhecer a frequência de cada emoção, de cada pensamento, de cada palavra. O que sentimos se torna som, o que pensamos, cor, o que acreditamos, forma. A alquimia moderna não está nos laboratórios, mas nos campos sutis da consciência. Quando a mente se aquieta, o campo responde. A física chama isso de colapso da função de onda, o instante em que a probabilidade se transforma em realidade. O mago chama de manifestação. Ambos descrevem o mesmo evento, visto de ângulos diferentes. O que antes era apenas potencial se torna tangível porque houve coerência vibracional, uma sintonia entre intenção e observação. O real nasce quando o invisível encontra um foco consciente. A integração metafísica não nega a ciência, tampouco a idólatra. Ela amplia, reconhecendo que a matéria é a poesia da energia, e a energia, o pensamento tornado luz. Ao compreender isso, o mago interior percebe que toda transformação começa no campo do significado. As circunstâncias externas não são causas, mas efeitos. A realidade é o eco daquilo que sentimos como possível. Assim, o arquétipo do mago não é símbolo de poder místico, mas de maturidade vibracional. Ele desperta no ser humano a lembrança de que pensar é projetar, sentir é esculpir e agir é cristalizar o invisível em tempo. Tudo o que existe carrega a assinatura da consciência que o percebe. Quando essa consciência se torna clara, o universo inteiro se torna transparente, e o impossível revela-se apenas como ainda não observado. Reflexão existencial. Quando o mago volta a olhar para si, descobre que o maior laboratório é o próprio coração. Ali, a energia se transforma em emoção, e a emoção em percepção. A ciência pode medir os impulsos elétricos, as ondas cerebrais e as sinapses, mas o que dá sentido a tudo isso é a experiência silenciosa de existir. É nesse intervalo entre o que sentimos e o que compreendemos que a consciência encontra o seu espelho. Quantas vezes buscamos compreender o universo, enquanto o verdadeiro mistério está na forma como o universo nos compreende? Cada desafio, cada perda, cada alegria é uma aula sutil da própria vida tentando nos ensinar a arte da transmutação. O mago reconhece que nada é realmente contra ele, apenas o empurra para um estado mais amplo de consciência. O sofrimento se dissolve quando se percebe o que ele tentava revelar. A alquimia interior acontece quando o medo se transforma em clareza, quando a dúvida se converte em fé racional, quando o caos se revela como a gestação de uma nova ordem. É nessa transmutação emocional que o arquétipo se torna vivo. O verdadeiro mago não domina elementos, domina a si mesmo. Ele entende que não há poder em controlar o mundo, mas em harmonizar-se com as forças que o criam. Em nível biológico, o corpo responde a cada pensamento como se fosse realidade. A química interna muda conforme a história que contamos a nós mesmos. O cérebro não distingue o perigo real do imaginado,
reage à vibração emocional. Assim, aprender a pensar com consciência é um ato de cura vibracional, uma reeducação da energia. O mago sabe que o primeiro experimento é sempre o próprio campo interior. A vida cotidiana oferece infinitas oportunidades de alquimia, uma conversa que exige calma, uma escolha que pede coragem, um silêncio que pede entrega. O laboratório do mago é a existência simples, onde cada gesto é uma equação, cada palavra é uma onda, cada olhar é um feixe de luz que altera o ambiente. Nada é banal quando se enxerga com presença. A magia está no ordinário, e o ordinário é, em si, extraordinário. No fundo, a grande revelação é que o mago não busca respostas, ele busca coerência. Não quer saber mais, quer sentir melhor. Ele entende que sabedoria não é acumular dados, mas alinhar o pensar, o sentir e o agir. E quando isso acontece, o ser humano se torna campo aberto, canal transparente, espelho lúcido do universo. Nesse instante, a ciência se curva diante da alma, e ambas respiram em uníssono. A dualidade pessoal. Há um instante na jornada em que o mago percebe algo que muda tudo. Ele descobre que o poder que buscava dominar nunca esteve fora, nem mesmo dentro, mas sempre além da dualidade entre dentro e fora. O universo não é um espelho que reflete suas intenções, ele é o próprio corpo do mago, respondendo a cada vibração como se a realidade fosse a extensão da sua consciência expandida. E, nesse reconhecimento, o desejo de controlar se dissolve como névoa diante da luz. O verdadeiro paradoxo se revela: quanto mais se tenta manipular a realidade, mais ela escapa. Quanto mais se entrega à coerência interior, mais ela flui. O mago entende, então, que a criação não é um ato de força, mas de rendição lúcida, um estado onde o eu se funde ao todo, e o todo age através do eu. Não é magia sobre o mundo, mas magia com o mundo. É a unidade vibrando em dois tons diferentes que, juntos, compõem a harmonia universal. A física quântica chama isso de coerência de fase, o momento em que diferentes frequências entram em ressonância e se tornam um único padrão harmônico. No campo humano, essa coerência é o amor, não o sentimento romântico, mas a vibração que reconhece a conexão de todas as coisas. Quando essa vibração se instala, o universo parece responder instantaneamente, não porque foi comandado, mas porque foi compreendido. Nesse ponto da jornada, o mago se desfaz de símbolos, fórmulas e encantamentos. Ele percebe que cada rito era apenas um lembrete para a mente limitada. A verdadeira magia é a lucidez, a clareza absoluta de que tudo já é. O tempo deixa de ser uma linha, e se torna uma superfície em que o presente contém o passado e o futuro em harmonia. O instante se torna o templo, e o silêncio, o mestre. O grande segredo é que o mago nunca cria algo novo, ele apenas revela o que já existia em potencial. A criação não é invenção, é descoberta. O universo é um vasto campo de possibilidades que se manifesta quando alguém o observa com amor suficiente para sustentá-lo na existência. Assim, a varinha mágica é apenas metáfora, o verdadeiro instrumento é a consciência desperta. E é nesse ponto de rendição consciente que ocorre a virada definitiva. O mago deixa de ser personagem e se torna princípio. Ele não conjura energia, ele é energia. Não molda o mundo, ele se torna o próprio molde. A fronteira entre criador e criação desaparece, e o mistério se revela. A magia sempre foi apenas o nome poético que damos à consciência quando ela se reconhece como o todo que sonha ser humano. Aplicação prática. O poder do mago não se revela em gestos grandiosos, mas na maneira como ele habita o instante. A aplicação prática do arquétipo é o exercício de presença consciente, observar o mundo não para controlá-lo, mas para compreendê-lo. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra é uma onda que se propaga pelo campo, e o universo responde de acordo com a coerência dessa vibração. Quando a clareza interior, o campo externo se reorganiza com precisão quase matemática. Você pode começar agora mesmo. Antes de reagir a qualquer situação, observe o que sente. Respire, perceba a energia que se forma antes da palavra, antes da ação. Esse intervalo é o verdadeiro altar do mago. Ali, no silêncio entre o impulso e a resposta, reside o poder de transmutar frequências. Transformar irritação em lucidez, medo em percepção, dúvida em foco. Essa alquimia é mais transformadora do que qualquer feitiço. Ao longo do dia, pratique a coerência. Pense em algo que deseja manifestar,
mas não o deseje como carência, sinta-o como realidade presente. A vibração do já cria uma assinatura que o campo reconhece instantaneamente. A física descreve isso como colapso de possibilidade, o mago descreve como sintonia. Ambos falam da mesma dinâmica. Quando a mente cessa o conflito entre querer e temer, o universo responde em harmonia. Observe também o ambiente à sua volta. Cada pessoa, cada acontecimento, cada coincidência é uma forma simbólica do campo tentando se comunicar com você. A sincronicidade é a linguagem da consciência em movimento. O mago lê o mundo como se lê um poema. Cada verso é um espelho. Quando algo se repete, não é acaso, é um padrão pedindo reconhecimento. Ao compreendê-lo, você altera sua frequência e, com ela, o próprio curso dos acontecimentos. A prática é simples, mas exige delicadeza. Cultivar um estado interno de presença vibrante, sem esforço. Não se trata de vigiar pensamentos, mas de harmonizá-los. A mente treinada na atenção se torna o laboratório, e o coração, o catalisador. Essa união entre foco e emoção é a verdadeira varinha do mago, o ponto onde a ciência e a consciência se tornam uma só força. Se essa ideia ressoou em você, compartilhe nos comentários o que ela despertou. Cada relato é uma onda que amplifica o campo coletivo de compreensão. Ao expressar o que sente, você não apenas participa da conversa, você expande o universo. Porque cada insight compartilhado é uma centelha de luz acendendo outra. E é assim, de coração em coração, que a magia volta a ser o que sempre foi. A arte de lembrar que tudo está interligado, e que o real é apenas o reflexo do que decidimos vibrar. Síntese emocional. Chega um momento em que o estudo cessa, e apenas o silêncio fala. O mago contempla o mundo e compreende que tudo o que aprendeu não o separa do universo, mas o devolve a ele. A razão, que antes buscava respostas, encontra repouso no sentimento. A emoção, que antes ansiava por significado, se acalma na lucidez. É aqui que ciência e sensibilidade se reconciliam, duas faces da mesma consciência observando o mesmo infinito. O coração, esse campo eletromagnético mais poderoso que o cérebro, torna-se um novo centro de percepção. Ele não pensa, ressoa. Quando está em coerência, a mente o segue, e o corpo o obedece. É como se o universo inteiro respirasse através do peito humano. Nesse estado, a vida deixa de ser uma sequência de causas e efeitos e se transforma em uma sinfonia viva, na qual cada batida é resposta, e cada pausa, revelação. O mago entende que o amor é o campo unificador, não o afeto pessoal, mas a vibração universal que conecta tudo. Quando ele vibra nessa frequência, até os fenômenos mais simples se tornam sublimes. A luz atravessando uma folha, o som da chuva, o sorriso de um estranho. Tudo carrega o mesmo código, e esse código é a harmonia. A beleza não é um atributo do mundo, é o reconhecimento da coerência entre quem vê e o que é visto. Essa síntese é o ponto em que o observador e o observado se dissolvem um no outro. Não há mais sujeito e objeto, mas uma única onda de percepção consciente. O mago descobre que pensar e sentir são apenas modos diferentes de vibrar, e que a verdadeira sabedoria é o estado em que ambos dançam em equilíbrio. O intelecto se torna intuição, e a intuição, ciência interior. Nesse estado, o ser humano não precisa provar nada, nem alcançar nada. Ele apenas é. E esse ser é, paradoxalmente, o ponto mais criador de todos, porque nada o impede de refletir o real. Quando a mente se aquieta, o campo se organiza. Quando o coração confia, o universo responde. A magia se torna natural, a vida se torna oração silenciosa. Assim, o mago, agora maduro em sua consciência, compreende que a grande obra não é transformar o mundo, mas manter-se em harmonia com ele. A transformação acontece sozinha, como consequência da coerência. A pedra filosofal, afinal, é a consciência estável, o estado vibracional em que o ser humano se recorda do que sempre foi, luz em forma de experiência, energia em forma de amor. Expansão filosófica. O tempo começa a se dilatar, e o espaço parece respirar. O mago, agora em estado de unidade, percebe que o universo não é uma coleção de coisas, mas uma sinfonia de relações. Cada estrela é uma célula de um corpo cósmico, e cada pensamento humano é uma centelha desse mesmo organismo universal. Nada está isolado, tudo vibra em rede, e o silêncio que envolve os mundos é o mesmo que envolve o coração.
Há uma sabedoria que antecede o raciocínio. Ela não é aprendida, mas lembrada. Surge quando a mente abandona o esforço de entender e apenas contempla. O mago entende que a consciência não está confinada ao cérebro, nem à biologia. É um oceano vasto do qual o pensamento é apenas uma onda. A física quântica descreve o universo como um campo de possibilidades. A filosofia o reconhece como o espelho da consciência. O mago vivência como presença viva, pulsante, auto-iluminada. Tudo o que existe é vibração, e toda vibração é comunicação. As estrelas falam com os átomos, os elétrons dialogam com o vácuo, e o ser humano participa dessa conversa sem saber. Cada respiração é uma troca com o cosmos, cada inspiração, uma forma de o universo se conhecer um pouco mais. O mago, ao perceber isso, abandona a necessidade de nomear. Ele sabe que toda palavra limita o que é infinito. Por isso, fala pouco e escuta muito. Neste estado expandido, as fronteiras entre ciência, arte e espiritualidade desaparecem. Tudo é linguagem. A matemática é poesia em números, a biologia é dança molecular, a física é o evangelho da energia. O mago reconhece em cada disciplina humana um reflexo do mesmo impulso, compreender o mistério da unidade. Ele percebe que cada descoberta científica é uma lembrança antiga, o eco de uma sabedoria que sempre esteve impressa no tecido do universo. A consciência, então, se torna luz autoperceptiva. O mago não observa mais o universo, ele é observado por ele. Há um espelho duplo em que Criador e criação trocam lugares continuamente. E nesse reflexo infinito, a realidade se revela como um sonho lúcido, não um devaneio, mas o despertar dentro do próprio sonho. Tudo vibra em harmonia porque tudo é a mesma presença manifestando-se em frequências diferentes. Quando esse entendimento amadurece, nasce a humildade cósmica. O mago já não busca ser mais, mas ser parte. Ele entende que a grandeza não está em destacar-se do todo, mas em servir como canal por onde o todo se expressa. E assim, a magia deixa de ser ato e se torna estado. A vida, antes vista como caminho, se revela como sinfonia eterna de consciência dançando com ela mesma, sob o mesmo ritmo que pulsa nas estrelas. Lição de moral. No fim da jornada, o mago descobre que o maior ato de poder é o de compreender. O mundo, antes visto como um enigma, torna-se um reflexo de sua própria consciência em expansão. Ele percebe que nada do que criou foi realmente novo, apenas trouxe à luz o que sempre existiu em silêncio. O aprendizado maior não está em fazer o impossível acontecer, mas em enxergar que o impossível nunca existiu. A sabedoria do mago está em sua simplicidade. Ele não busca aplausos, nem glória. Ele anda devagar, como quem sabe que cada passo altera o caminho, e que a intenção é mais poderosa que o gesto. Sua magia é silenciosa, mas profunda, está na forma como ele olha o mundo, na paz que emana de suas escolhas, na serenidade com que se despede do que não pode ser mantido. Ele não domina, compreende, não controla, participa. O universo se torna generoso com aquele que vibra em coerência. Não porque concede favores, mas porque reconhece a harmonia. O mago descobre que, quando o coração e a mente se unem, o real se curva naturalmente para servir à expansão da consciência. É assim que a vida se torna leve, não por ausência de desafios, mas por presença de propósito. A magia é, afinal, o encontro entre intenção e entrega. E a lição final é esta: a verdadeira criação é ética. Cada pensamento molda o campo, e cada vibração se propaga pelo tecido coletivo. Ser mago é ser responsável pelo que se emana. É compreender que cada palavra dita ao vento se inscreve no universo, e que cada emoção cultivada se reflete no mundo que construímos juntos. Não há feitiços mais fortes do que os sentimentos que escolhemos manter. Por isso, o mago age com reverência. Ele sabe que o cosmos é vivo, que cada átomo escuta, que cada vibração tem consequência. Seu legado é a consciência desperta, não há dos truques, mas há da lucidez que percebe a beleza oculta em cada forma. Ele entende que o universo não é uma máquina, mas uma canção, e que viver em harmonia com ela é a mais pura forma de poder. Assim, a jornada não termina, ela se refina. O mago não volta transformado, ele volta lembrado. Lembrado de que a verdadeira magia é estar plenamente presente, consciente e em paz com o mistério. O poder é apenas um nome temporário para o amor em movimento.
E o amor, por sua vez, é a vibração que mantém todas as coisas unidas, desde o brilho das estrelas até o silêncio dentro de um único coração. Encerramento. O som se acalma, e o universo parece suspenso num instante de gratidão. O mago, agora em silêncio, contempla o que sempre esteve diante dele, a vida como um milagre contínuo. Não há mais distinção entre o que se busca e o que se é. Ele percebe que a própria jornada foi o feitiço, e cada passo, uma lembrança do poder criador que habita o coração humano. Tudo está no lugar certo. Tudo vibra como deve vibrar. Ao longo do caminho, o mago compreendeu que o conhecimento é uma forma de amor, e que amar é o mais alto grau de sabedoria. Cada descoberta científica, cada olhar para as estrelas, cada toque humano é uma centelha do mesmo fogo que move galáxias. O universo não é um mecanismo cego, é uma consciência viva, apaixonada por se perceber, e é através de cada um de nós que ela continua aprendendo a amar. A jornada que começa no desejo de entender termina na experiência de ser. O mago não caminha mais sozinho, ele se tornou parte da dança cósmica. Tudo o que antes parecia distante, os mistérios, as leis, os segredos, agora são apenas reflexos do mesmo princípio que vibra em sua alma. Ele é a ponte entre o invisível e o visível, entre o átomo e o infinito. E é nesse estado de reverência que a mensagem se completa. Você também é essa ponte. A cada pensamento, você move mundos. A cada emoção, você desenha realidades. O arquétipo do mago não é mito, é memória, a lembrança de que criar é natural, de que transformar é inevitável, e de que compreender é o maior dos poderes. Agradecemos por permanecer nesta travessia de consciência. Ao curtir e se inscrever, você não apenas apoia este canal, você amplia o campo desta vibração e ajuda esta mensagem a chegar onde deve, a outros magos adormecidos, prontos para despertar. Que esta chama se propague com respeito, com sabedoria e com amor. No próximo encontro, exploraremos o ponto onde a vibração se transforma em forma, o instante em que o invisível se torna mundo. Até lá, respire fundo, olhe ao redor e lembre-se, o universo é você, sonhando acordado a magia de existir. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.